Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma análise bem interessante. É um texto que constrói um argumento constitucional sobre a legalidade, ou não, de partidos comunistas aqui no Brasil. E olha, essa é uma discussão que vai fundo, viu? Toca em pontos bem delicados sobre até onde vai a liberdade política dentro de uma democracia. Certo. Então, vamos dar uma olhada no caminho que o autor traça para a gente. Ele começa com um pouco de história, depois aponta para uma ameaça que ele identifica, investiga de onde ela vem e só então monta o argumento jurídico dele, que termina com uma proposta de ação bem concreta. Bom, para começar, a fonte primeiro define os dois sistemas políticos que estão em jogo. É como preparar o tabuleiro antes de começar a partida, sabe? Deixando claro quem é quem na visão do autor. E olha só que interessante como o autor já posiciona as coisas desde o início. É quase como se ele desenhasse duas caixas bem distintas. Numa, a democracia. Ele associa coisas como harmonia, desenvolvimento. Do outro lado, o comunismo, que é descrito como um sistema que busca a ditadura do proletariado e que, na visão dele, estimula o conflito, a luta de classes. Essa separação é a base de todo o argumento que vem a seguir. Em seguida, o autor faz um rápido percurso histórico para mostrar a origem dessas ideias. Ele lembra que a democracia tem raízes lá na antiguidade, foi repaginada na França e coloca o comunismo como uma experiência bem mais recente, lá do século XX na Rússia, como algo fundamentalmente diferente. Ok, agora vamos ver como essa base histórica toda nos leva ao problema central que o texto aponta. A análise sai do geral e foca diretamente no cenário brasileiro de hoje. Essa pergunta aqui é o que dá o pontapé inicial para toda a investigação do autor. É a faísca que acende a discussão que ele quer propor. E aqui está o gatilho. O autor usa essa fala, que foi dita por uma figura de grande importância no judiciário, como um grande alerta. A partir daí, ele se pergunta: peraí, de quem exatamente ele está falando? E essa dúvida é o que guia todo o resto do raciocínio. Então, com esse alerta em mente, o autor começa a investigar, a procurar que grupo seria esse. Ele mergulha na história política do Brasil, tanto a recente quanto a mais antiga, para encontrar respostas. E essa investigação, segundo o texto, leva a um movimento político bem específico, com uma história cheia de idas e vindas no país. O autor se apoia em estudos, como os da Fundação Getúlio Vargas, para dizer que, mesmo com partidos mudando de nome, a simbologia e a ideologia continuaram as mesmas ao longo do tempo. E este slide aqui ilustra perfeitamente essa história conturbada. Repara só nessa gangorra entre ser legal e ser ilegal, para lá e para cá, durante todo o século XX. O autor apresenta isso como uma prova de que sempre existiu uma tensão muito forte entre esse movimento e o Estado brasileiro. Pois bem, é essa história cheia de conflitos que faz o autor ir direto para a Constituição, o documento mais importante do país, em busca de uma resposta. Agora, o argumento deixa de ser histórico e passa a ser totalmente jurídico. E o ponto central que ele encontra é esse aqui, no artigo 17. O foco dele não é nem tanto na parte do dinheiro, dos recursos financeiros. A grande questão para o autor está na segunda parte, a proibição de se subordinar a entidades estrangeiras. E aqui, gente, está o pulo do gato do argumento. É tudo sobre essa única palavra, subordinação. O autor defende que essa palavra é a chave de tudo. Ele diz que normalmente quando se fala nisso na lei, todo mundo pensa só em dinheiro, mas ele argumenta que essa visão é limitada demais, que o conceito é muito mais amplo. E para explicar o que ele quer dizer com essa visão mais ampla de subordinação, o autor usa uma analogia, uma comparação com o mundo dos negócios, algo que a maioria das pessoas consegue visualizar bem. Essa tabela ajuda a gente a entender a ideia principal dele. A lógica é a seguinte: numa franquia, o franqueado usa a marca, o jeito de fazer as coisas, os símbolos do franqueador. Existe uma subordinação ali, certo? Mesmo que não venha dinheiro da matriz. Aliás, na franquia, o dinheiro vai para a matriz. Então, o autor aplica essa mesma lógica à política. A subordinação, para ele, pode ser provada pela ideologia, pelos símbolos e não necessariamente por um depósito bancário. Com base nessa interpretação bem particular da Constituição, o texto não fica só na teoria. Ele termina propondo um plano de ação bem direto ao ponto. A fonte, então, desenha um caminho com 3 passos bem claros para colocar essa teoria em prática. Basicamente, é usar essa nova interpretação de subordinação para, legalmente, tirar certos partidos do jogo político, contando com pressão popular para isso. Então, para resumir o argumento final do autor, ele acredita que essa medida seria uma forma de proteger a democracia e não de atacá-la.
Na visão dele, isso serviria para remover atores que não estariam jogando pelas regras democráticas. E ele ainda sugere que os outros partidos, os que ele considera verdadeiramente democráticos, apoiariam essa decisão. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa pergunta fundamental, né? Onde é que a gente traça essa linha? A proposta do autor, que se baseia numa interpretação específica da Constituição, nos força a pensar até onde um sistema democrático pode ir para se defender de ideias que ele considera perigosas para sua própria sobrevivência. A resposta a essa pergunta, com certeza, diz muito sobre o tipo de democracia que se quer construir.